Bora nessa, meus amigos! Sabadão, 3 de maio de 2025, está no ar mais um Giro BL. Eu sou o Dudu Damasceno e trago logo cedinho as principais novidades do Fortaleza Esporte Clube pra você. Leão empata no Morumbis. Resultado bom ou ruim? Imprensa avalia e João Ricardo crava. Juan Pablo Vojvoda desabafa em coletiva. Nosso técnico ali emocionado e acreditando sim numa virada de chave. Que tenha sido essa a virada de chave. Mas, apesar de todo o aspecto positivo que eu trago para vocês, vamos falar do copo meio vazio. Fortaleza pode entrar no Z4 nessa rodada. Gustavo Mancha lesionado. Meus amigos, muitas informações trago aqui para você. Então vai chegando, deixando tua curtida, teu like, teu joinha. Fortalece demais o nosso trabalho, tá? Deixa teu like que ajuda demais, tá? Simbora para mais um Giro BL. Vem vinheta! Turma, eu já começo trazendo aqui a tabela, né? Ontem o Fortaleza jogou o único jogo da sexta-feira e eu até te explico, né? Por conta das competições da Conmebol, né? Da Libertadores, mais especificamente. São Paulo e Fortaleza não poderiam jogar no domingo. Aí tu me pergunta por que não jogaram hoje? Porque hoje joga o Corinthians. E a Polícia Militar lá de São Paulo não permite 2 jogos na mesma cidade, né? 2 jogos ali na capital. Então, por conta disso. E o empate, bom, ruim, cara. Fortaleza volta de 4 jogos fora de casa sem perder. A gente pode analisar sobre essa ótica, mas Fortaleza completa 9 jogos sem ganhar. Fortaleza consegue segurar contra um adversário mais complicado, mas era um São Paulo bem modificado. Fortaleza pontua no Brasileirão, mas fica na beirola do Z4, tá, amigos? Ó, a gente ficou ali com 7 pontos, né? A gente pontuou, mas não ultrapassamos nem o Mirassol, nem o Juventude, nem o Vasco, nem o Corinthians, né? Nos critérios de desempate. Fortaleza fica na 15ª posição. E o que é que pode acontecer? Pode ser ultrapassado por quem? Por toda essa galera aqui, ó. Pode ser ultrapassado por Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e Vitória, né? Fortaleza pode terminar a rodada. Não, pelo Grêmio e Santos não, porque ambos se enfrentam, né? Enfim. Então, no pior dos cenários, a gente pode terminar a rodada na 18ª posição. No melhor dos cenários, a gente termina onde está em 15º mesmo, né? Os jogos que a gente tem que ficar de olho. O Ceará enfrenta o Vitória hoje. Então a gente tem que torcer. Aí fica o dilema do torcedor, né? A gente tem que torcer pro Vitória não ganhar. Um empate tá ótimo também, né? Que eu não vou torcer pro Ceará ganhar nem a pau. Basta o Vitória não ganhar, porque pelos critérios de empate, que se o Vitória chegar a 7 pontos, não ultrapassa o Fortaleza. Diferente aí das outras equipes que... Não, empate pro Atlético Mineiro também tá bom, tá? O Juventude pega o Atlético Mineiro, se empatar também tá filé. O Grêmio pega o Santos, se empatar também tá filé. Então, 3 empates aí, tá, meus amigos? 3 empates, tá bom demais, que nem o Juventude de escola, nem o Ceará de escola, ninguém, fica todo mundo feliz. Mas tem que torcer por esses empates, senão Fortaleza termina essa rodada número 7 na zona de rebaixamento, né? E isso a gente não quer. Ah, Dudu, é muito cedo pra ficar olhando tabela. Cara, pra mim a tabela vale sempre. Tirando a primeira rodada, a tabela vale sempre. É um retrato fidedigno do que tá acontecendo no campeonato, tá? Enfim, que a gente termina a rodada fora do Z4, amigos. Falando do jogo de ontem, turma. Falando do jogo de ontem, foi um jogo bom, cara. Se você analisar... Porque, assim, tem 2 óticas pra se analisar esse jogo de ontem, né? Tem a ótica futebol de uma maneira geral, que aí sim, não foi um jogo de encher os olhos, de fato. O Fortaleza Prime, né? O Fortaleza Hyper Mega Blaster teria vencido esse jogo de ontem, né? Tivemos oportunidades pra isso. Tivemos ali umas cara a cara do Breno Lopes, que vacilou, acho que deu aquela tremida. Tivemos outra oportunidade com o Davidson, que também o zagueiro apareceu para interceptar. Mas pelos números, você já vê que o jogo foi diferente. Mesmo jogando fora de casa, a posse de bola foi equilibrada. 54 para o São Paulo, 46 para o Fortaleza. Finalizações 15-12. E essas chutes ao gol, que tem aí 4 para o São Paulo, 1 para o Fortaleza. Mas a gente levou muito mais perigo, ao meu ver, a meta do São Paulo. Com exceção, é claro...
do pênalti defendido pelo João Ricardo, né? Porque mais uma noite de João Ricardo lá no Morumbi, né? Foi assim em 23, foi assim em 24. Assim ontem também garantindo o resultado. O João Ricardo já havia saído bem em algumas situações. Tem um pênalti Mandrake que ele comete em cima do Ferreirinha. Eu acho que até houve o contato, mas não foi para pênalti. E o João Ricardo defendeu, né? Temos até aqui, ó. O Ferreirinha bateu muito mal mesmo. Meu amigo deu aquela recuada, né? O João Ricardo estava esperto e pegou ali pro Leão, garantindo basicamente o resultado, né? Cobrou mal o Ferreirinha. Tinha até a dúvida se ia mandar voltar, porque o João Ricardo tava com os 2 pés na linha. E tava, né? Tinha um pé na linha, na verdade. Pegou, vida que segue, jogo que segue, Fortaleza 0-0 com o São Paulo, né? E, como eu falei, as duas óticas. Pelo jogo, foi um jogo ok. E eu sempre tento analisar o panorama, cara. Tento analisar para além do resultado, porque o resultado é 0-0 e tá aí os números. Eu não precisaria estar aqui falando com vocês. Era só vocês. ChatGPT, analisa esses números pra mim. Não vou analisar só o número não, turma. Não vou analisar só o número. Quem costuma acompanhar o BL já viu que a situação é diferente. Mas é um empate que não resolve nossa vida, né? A gente queria muito essa vitória diante do São Paulo. O que é que a gente torce? Para que esse seja o começo de um bom futebol. Para que isso seja a faísca para acender um bom momento do Fortaleza. Teremos 3 jogos seguidos em casa. Colo-Colo, Libertadores, Juventude Brasileirão, Bucaramanga, Libertadores. Depois, deixa eu até ver quem é depois. É o Vasco. Depois do Bucaramanga é o Vasco, fora de casa. Retrô em casa, enfim. Pode ser que a gente vire aí a chave. A tão temida chave, né? É isso que a gente torce. É isso que a gente quer. Turma, esse Giro BL é feito em oferecimento de Golcase, tá? Golcase, nossa patrocinadora. Você usando o cupom BORALEÃO tem 10% de desconto lá no site da Golcase. E, cara, ó, capinha do meu celular, minha garrafa térmica, meu copo térmico, todos são da Golcase. São produtos de qualidade e licenciados. Então, você comprando capinha da Golcase, você também tá ajudando Fortaleza e tá ajudando o BL, né? Quem fortalece a gente, você tem que ajudar também. Escaneia o QR Code com a câmera do celular e passa lá na Golcase. Não perde tempo. Golcase e BL, amigos. Simbora, tá? Simbora. Golcase segue patrocinando aqui a gente. Só tirar aqui a taxa dela. Quero trazer a entrevista do João Ricardo, né? O pós-jogo ali dele. Eu vou até dar um baita zoom, que é pra não ter problemas com direitos autorais, tá? Vou até deixar assim de lado, pra não ter nenhum problema, tá, turma? Mas vamos escutar o João Ricardo. Com certeza, a gente fica feliz, né, de nos momentos que o time mais precisa, a gente possa estar bem preparado e consiga proteger o gol, né? Um resultado que, se fosse em outro momento, talvez a gente ia comemorar muito. Mas hoje acabou sendo ruim porque nós estamos necessitando de uma vitória. Então, mas feliz eu acho que a equipe fez um bom jogo, criou as oportunidades que a gente estava devendo um pouco nos outros jogos e hoje conseguimos um ponto importante e a gente está somando. Então, parabenizar a equipe pela entrega, pelo empenho, mas a gente vai trabalhar muito para buscar as vitórias o mais rápido possível. João, normalmente em partidas específicas, final de campeonato, em jogos, por exemplo, a Copa do Brasil, onde você sabe que pode ter uma disputa por pênaltis, vocês naturalmente vão estudar e analisar aquela equipe. Mas dentro de um campeonato brasileiro onde vocês têm 38 rodadas enfrentando em jogo de ida e volta, é mais difícil você fazer essa análise de um adversário específico, assim, de um jogador. Como foi ali de frente com o Ferreirinha para pensar nesse lado, nessa caída? Olha, na verdade, né, quando você vai para uns jogos decisivos ou algo parecido, você estuda muito o adversário, né, cobrança de pênalti, mas quando acaba sendo brasileiro, você acaba conhecendo muitos adversários, né, que você vai jogar. Quando você vai a uma competição internacional, você não conhece, então você estuda até mais do que um campeonato brasileiro. Mas fico feliz, acho que um momento muito importante, a gente não podia perder. Por mais que o empate seja ruim pra gente, nós vamos comemorar um empate que a gente tá somando. Pelo menos a gente não tá perdendo. Obrigado. Gostei da entrevista do João, entrevista lúcida. É isso. Se fosse em outro momento, a gente estaria aqui celebrando. Meu irmão, pênalti letreca no Ferreirinha, o João Ricardo pegou. O Breno Lopes e tal, estaria lamentando os gols perdidos e vida que segue.
Mas o contexto é complicado, a gente precisava ganhar, acabou não acontecendo. Eu vou trazer aqui também a análise de Jussier Cunha. Eu vou aqui me apropriar da entrevista pós-jogo do goleiro João Ricardo. João disse que eles poderiam estar comemorando o empate se não fosse o contexto. Eu concordo plenamente com ele. O Fortaleza pode terminar essa 7ª rodada na zona do rebaixamento. O time completou 10 jogos sem vencer. Este foi o 4º empate seguido fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza só venceu o Fluminense na estreia. Então, olhando o contexto, o resultado não é bom. Pelo que fez em campo, pela performance que teve e por tudo que aconteceu durante o jogo contra o São Paulo, também não dá para desprezar esse pontinho conquistado lá no Morumbi. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Diz aí nos comentários tua opinião, tá? Diz aí nos comentários a tua opinião. Quem também falou foi Fernando Graziani, tá? Vamos escutar o Graziani. João Ricardo defendeu um pênalti e o Fortaleza foi bem mais organizado no 0-0 contra o São Paulo nesta sexta-feira, Série A do Campeonato Brasileiro. Sempre importante empatar fora de casa na Série A. O detalhe é o seguinte, que mais importante até do que o resultado foi a postura do Fortaleza bem mais organizada em relação aos outros jogos recentes do Tricolor. O time conseguiu controlar bem o primeiro tempo, teve as melhores oportunidades nos pés do Breno Lopes. O São Paulo só assustou numa falta do Alisson no finalzinho da primeira etapa. No segundo tempo, o único momento que o São Paulo foi superior ao Fortaleza, 10, 15 minutos iniciais, foi quando surgiu o pênalti. O João Ricardo defendeu, foi muito inteligente. Ele enganou o batedor, né? O Ferreirinha acabou sendo enganado pelo ótimo João Ricardo, que também tinha feito uma boa defesa anteriormente. No mais, o Fortaleza foi bem mais organizado, como eu já tinha falado, criou boas chances, poderia ter ganhado a partida também. O Daverson perdeu gol, o Lucero perdeu chance, o Pikachu também teve oportunidade. O Fortaleza pode pegar esse jogo como um parâmetro para as próximas partidas. Um 0-0 poderia ter sido vitória, poderia ter sido derrota em função do pênalti, mas mais importante é avaliar o desempenho. E avaliando o desempenho, o Fortaleza mostrou bem mais futebol do que nos jogos anteriores. Aí, concordo demais. Eu sempre concordo muito com a visão de Fernando Graziani. Não sei o que é que você achou, tá? Diz aí pra mim nos comentários. E, turma, eu vou trazer aqui um trecho da entrevista do Vojvoda, tá? Entrevista que a TNT Esportes separou o corte, falando sobre a pressão. E o Vojvoda ali emocionado. E, cara, é um momento de estabilidade. Eu sei que muita gente vai dizer que o Fortaleza não jogou bem. Ainda vai ter gente dizendo fora Vojvoda, não sei o quê. Eu acho que eu segurei mais a mão dele, né? Ali eu vi uma faísca e aí eu torço para que os próximos jogos deem essa resposta também. Porque não adianta ficar só ontem, né? Se for tivesse sido só um lapso, nada nos adianta, né? Mas vamos escutar aqui o Vojvoda. E aqui eu te pergunto, né? Fazendo aquela enquete sempre. Você está segurando a mão de Vojvoda ou você soltou a mão de Vojvoda? Tá? Você fica Vojvoda? Você é fora Vojvoda? Qual a tua visão? Tener el coraje de ir a otro club o más en Fortaleza tengo presión. Deixa eu só atualizar aqui porque ficou atrasado, né, o áudio do Falaram aqui. Vamos lá, agora vai dar certo. Conmigo dice, bueno, no ten el coraje de ir a otro club o más en Fortaleza tengo presión. Por la historia que construimos juntos también, no lo hice sozinho, lo hice junto a un grupo de jugadores, a diretoría, a torcedor. Estamos en un momento difícil, en este momento difícil, mi pensamiento está, tenemos chimi para recuperar, confío en meus jugadores, en los momentos difíciles soy forchi y bueno, voy a continuar brigando no día a día. Después o futuro, no soy muito de analizar mi futuro. Vivo día a día, quiero ser feliz, mas en estos momentos no consigo esa felicidad porque mi felicidad está a un lado de fútbol. Entonces, si la cosa va bien en fútbol, mi felicidad está presente, mas cuando las cosas no están bien, eu sufro, mas eu sufro junto a mis jugadores. Entonces, eu tengo un elenco que me responde y eso es principal. Tá aí. Juan Pablo Vojvoda falando depois de São Paulo 0, Fortaleza 0. Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários, tá?
trazendo detalhes do jogo. Gustavo Mancha saiu lesionado, né? Nosso DM já tá cheio, trazer aqui atualizações do DM para você que saíram ontem. Seguem no DM Moisés, Xinga, Diogo Barbosa e entrou o Gaston Ávila. Rodrigo, recém-contratado, segue no condicionamento físico e o Brits aparece agora em transição, né? Então o Brits pode aparecer nos próximos jogos, quem sabe, já contra o Colo-Colo como relacionado. Ontem tivemos uma baixa, né? Gustavo Mancha, durante o jogo, no segundo tempo, sentiu muito o tornozelo. Ele sentiu algumas vezes durante o jogo e agora é uma dúvida, né? Será que ele foi pro DM? Será que foi resolvido já ali com aquele gelinho que ele fez depois do jogo? É esperar o próximo balanço do DM na terça-feira, 1 hora antes da partida diante do Colo-Colo. Beleza, turma? Ó, tá passando mais um conteúdo aqui para você clicar e seguir assistindo o BL. Clica, segue assistindo, que é muito importante. Deixa tua curtida, teu like, teu joinha. Um abraço a todos, até a próxima e valeu! Fui! Bora lá, me ajuda, me ajuda.